Então vamos lá, a gente vai dar início hoje ao estudo de libertação, que está na apostila, página 27. Você conseguiu abrir? Olha lá, o que é libertação? Bom, pra gente começar a falar de libertação, a gente fala assim, bom, libertação é libertar, pra libertar é porque tá preso, né? Porque tá cativo. Bom, libertação é um estado de plenitude de vida. Ser liberto de cadeias que te oprimem, legados espirituais, enganos, mentiras. Ser livre é ser pleno. A libertação te livra de uma vida dominada. Aquilo que te domina te torna escravo. Coloca aí, 2 Pedro, né? 2 Pedro 2,19. Tá na apostila, ó. Prometendo-lhes liberdade, eles mesmos são escravos da corrupção, pois o homem é escravo daquilo que domina. Então, quando eu sou dominada por alguma situação, eu me torno escravo dela. E Jesus veio para me fazer livre. Eu sou livre. Aí, nesse estudo, a gente vai entender o que é ser livre. Livre do quê? Livre do quê? Nós temos o lado de opressão, as mentiras de Satanás, os enganos, tudo. Tem o lado espiritual, mas também tem o nosso, gente. Nós, homem, corpo, tá? Nós também causamos algumas coisas que vêm sequelas e a gente joga na conta de Satanás, e não é. Às vezes somos nós mesmos. Então nós vamos ver aqui, ó, somos corpo, alma e espírito. Então, como que é? Eu sou um espírito que tem uma alma, que estou dentro de um corpo. Deu pra entender? Sim. Minha tia é um espírito que possui uma alma que tem um corpo, tá? Então assim, pegou o espírito, tem uma alma e tudo isso aqui tá dentro dessa capa aí. Que partido? Ou dicotomia, como diz os teólogos. Isso, e a gente precisa entender a libertação nessas 3 etapas, tá bom? Existem libertação para essas 3 áreas. O homem se preocupa em cuidar do corpo, como academia, exames preventivos e tal. Cuida também da alma, como estudar, desenvolve relacionamentos, mas o cuidado com o seu espírito é negligenciado. Eclesiastes 12:7. Então o nosso corpo voltará para o pó da terra de onde veio, e o nosso espírito voltará para Deus que o deu. A prisão espiritual não deixa o homem fluir em nenhuma área do seu corpo e nem na alma. Quando se rompe essas cadeias, o homem passa a ter vida abundante. João 10:10. Para que essa libertação aconteça, é preciso de Jesus e do Espírito Santo de Deus. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João 8:36, né? Sim. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Aí, né, aquilo que eu sempre, falo, gosto de voltar. Então, para eu ser liberto, eu preciso conhecer a verdade. A verdade é? Jesus. Jesus é a? Palavra. Então, quem me liberta? A palavra. Então, eu preciso conhecer a palavra para eu ter todas essas libertações aí, todas essas áreas. Agora, não tem mais apostila, agora é escrito, tá bom? Quem quiser acompanhar. Aperte os cintos. Bom, a libertação, eu preciso entender. A primeira coisa que eu tenho que pensar, gente, é que apesar de ter todo esse trabalho aí do inimigo, eu tenho o que mais eu preciso entender é que eu tenho a presença de Deus, tá? Então eu não tenho que focar tanto no inimigo, eu tenho que pensar que tem Deus. Deus é o poder acima de todas as coisas, tá bom? É bom conhecer o inimigo? Tem que ter essa consciência, né, da Sim. presença de Deus, porque senão você fala tanto do inimigo e esquece do poder de Deus, da presença. A necessidade de você conhecer o seu inimigo é saber como você está sendo atingido por ele. Porque se você não conhece o seu inimigo que está tanto te atacando, você desconhece os flagelos que você está sofrendo por causa dele. Então, você conhecendo ele, sabendo as áreas onde ele trabalha e age, você começa a buscar artifício para tampar essas brechas. Isso foi a necessidade de nós começarmos este estudo lá no ano passado,
conhecendo quem era Lúcifer, aonde ele estava, quais as áreas que ele trabalha, aonde ele gosta de agir e como ele gosta de agir. Vocês lembram disso? Mas o mais importante é nós estarmos entrando no entendimento quem é o nosso Deus, quem é o nosso Senhor, quem é o nosso exército e de quem nós fazemos parte. Amém? Amém. Ó, vamos lá. Libertação. Quero que vocês escrevam assim, ó. Libertação igual ação ou efeito de pôr-se. Libertação é... Não, põe igual. Ação ou efeito. Pôr-se. Por. Tracinho C. S-E. Em liberdade. Que é libertação. Repete pra mim, fala. Libertação Quer escrever aqui? é igual ação ou efeito. Ação ou efeito de pôr-se. De pôr-se. É por, tracinho S-E. Por-se. Por-se. Eu. Abre o Word pra mim. Por-se. Vou abrir. Em liberdade. Deu? Acho que é melhor, acho que a gente vai ter que trocar ainda. Deixa eu colocar isso aqui pra eles, ó. A minha escrita é fraca. Libertação. Só coloca pra eles assim, ó. Por, tracinho C. Não tá lá. Em liberdade. Sai. Tira aqui, amor. Tô tentando. O som. Em nome de Jesus. Isso, pôr-se. Pôr-se. Se colocar. Isso. Em liberdade. Peraí que eu tô apanhando aqui. Normal. Tá, enquanto ele vai escrevendo. Então vamos lá, ó. Jesus nos liberta dos espíritos que nos mantêm cativos, tá? Eu quero ler um texto com vocês. Lucas 13. Lucas 13, do versículo 10 ao 17. Adriana, já tinha colocado, amor. Lucas 13. Tô tentando deixar as duas telas. Ó, vou ler de novo. Libertação é igual ação ou efeito de pôr-se, que é aquilo lá que ele colocou, em liberdade. Ou seja, libertação, tá bom? Depois você falou Jesus. Não, aí no Lucas 13, Jesus nos liberta dos espíritos que nos mantêm cativo, mas isso é só uma frase minha. Lucas 13. Lucas 13, do 10 ao 17. Esse texto é poderoso, né? Nossa, esse texto é poderoso. Alguém quer ler? Tudo bem? Fernando. Tem muita coisa pra ler? Deixa. Quer que eu leia? Então eu vou ler, gente, porque ele tá falando que é muita coisa. E ensinava no sábado, mas prestem atenção no texto, ó. E ensinava no sábado numa das sinagogas. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos. E andava curvada e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo a Jesus, chamou a si e disse-lhe: Mulher, estás livre da tua enfermidade. E impôs as mãos sobre ela e logo se endireitou e glorificava a Deus.
E tomando a palavra, o príncipe da sinagoga, indignado porque Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que é mister trabalhar. Nesses, pois, vinde para ser descurado e não no dia de sábado. Respondeu-lhe, porém, o Senhor e disse: hipócrita, no sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi ou jumento e não o leva a beber água? E não convinha soltar desta prisão no dia de sábado esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás mantinha presa? E dizendo ele isso, todos os seus adversários ficaram envergonhados, e todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que eram feitas por ele. Então esse texto, ele vai retratar muito isso, né? Ele vai explicar essa questão da libertação. Não que toda enfermidade é espírito imundo, né? Quando a gente fala espírito imundo, são demônios. Tem suas patologias, né? Sim, tem também a questão aí do corpo. Aqui nesse caso específico, era espiritual a doença dela. E ela já estava 18 anos doente. Ela estava 18 anos presa. Satanás colocou uma doença sobre aquela mulher vinha sofrendo 18 anos. Mas pela religiosidade deles, eles não poderiam curar no sábado. Então assim, aí é onde entra, nem quero entrar nisso, né, nessa questão, mas aí é onde Jesus está mostrando, peraí, não convém de eu libertar essa mulher que vem sofrendo, porque hoje é sábado. O diabo está fazendo ela de escrava, vem sofrendo. Aí o dia que ela se depara com a libertação, eu não posso libertar? Deu para entender? Então aqui ele impôs as mãos, aqui vem aquela questão, né, da libertação pela imposição de mãos. Ele impõe as mãos sobre ela, ele liberta ela, e aquela mulher sai glorificando, e todos aqueles que se opunham viu a glória de Deus ser manifestada na terra. Porque quando você traz para o natural o poder de Deus, quando você é igual a gente fala assim, são três dimensões do reino. Então, o primeiro é proclamar. Primeiro eu vim falar da palavra, eu tô falando a palavra, eu tô proclamando a palavra como João Batista vinha fazendo. Mas quando Jesus veio, ele foi ungido pelo Espírito Santo, e através dele se manifesta o poder. O que é manifestar o poder? É trazer a cura, a libertação e outras coisas mais. Então, aqui se manifestou um poder, a glória de Deus foi manifesta na terra. Isso é, gente, a libertação. A gente precisa entender que nós precisamos ser libertos, porque o inimigo veio para nos aprisionar. Quando temos um propósito, aí eu tenho um propósito, Deus tem algo na minha vida, mas por causa desse propósito, porque Ele sabe que eu vou ser... qual que é o termo que eu sempre uso? Eu já falei isso pra Nívia. Vai dar trabalho pro inferno. Eu não lembro agora a palavra, né? Eu falo assim... Ousada? Não, era outra palavra. Eu falo assim, filha, é que você vai dar trabalho pro inferno, então ele já te para aqui mesmo, que é pra, né, não ter muita coisa. Mas esse é o efeito. A gente precisa aqui entender isso, que são prisões. É o que te estaciona. Vamos lá. Quando eu falo de libertação, eu vou falar de 2 tipos de libertação. A primeira, que é aquela pessoa que não conheceu Cristo ainda, então ela precisa da salvação para ela ser liberta, né? Eu sou liberta através do Espírito Santo, eu sou liberta através de Jesus, então eu preciso ser salvo, eu preciso reconhecer. Agora nós também temos a libertação daquele que já é cristão, que somos nós, que todos os dias eu preciso me libertar de alguma coisa, é um processo. Então aqui vamos primeiro, a libertação daquele que ainda vai conhecer, tá? Então primeiro eu preciso receber a Cristo como Senhor. A casa precisa ser entregue a Jesus. Lembra que... Não, acho que não. Só você colocar... Vocês querem escrever? Não, né? Tá gravando. Depois vocês copiam. Primeiro precisa receber a Cristo. Então, quando uma pessoa chega... Vamos falar assim, uma pessoa do mundo... Quando ela chega, o que ela precisa primeiro? Para ela ser liberta daquela situação que ela está? Confessar. Ela precisa receber a Cristo. Ela precisa aceitar Jesus.
O arrependimento a gente vai no segundo estágio. Por quê? Quando a gente chega uma pessoa ali na igreja, o que a gente faz? A gente vai fazer um apelo, não é? Sim. Essa pessoa, ela vai aceitar a Jesus. Então ali ela recebeu Cristo. Agora o que ela tem que fazer? Ela tem que confessar. Porque o mundo espiritual, ele é movimentado por palavras. Ele é governado pelas palavras. Então assim, aqui nós trazemos, é o que eu sempre falo, nós trazemos o mundo espiritual para a terra. Aqui é para ser manifesto aqui. Então é através do quê? Das palavras. Quando eu confesso, eu desamarro. Por isso é a importância de vocês fazerem essa linha que eu falei. Porque quando você faz a linha, você detectou o problema. Pronto, detectei. A gente vai no médico, a criança tá doente, eu não sei o que aquela criança tem ou o que eu tenho. O médico vai me... Sim, ele vai me... Às vezes eu não vou para uma máquina lá, entro dentro da máquina, ele precisa me mapear todinho para saber aonde tá o problema. Sim. É isso que eu quero trazer para você no mundo espiritual. Quando eu faço a linha, eu vou pensar, peraí, tem alguma coisa lá atrás que ainda surge efeito aqui na frente. Eu tenho que detectar. Pronto, detectei, achei a minha linha. Então agora eu vou fazer o quê? Agora eu vou confessar. Eu confesso e me arrependo. Porque não adianta só confessar. O que é se arrepender? Se arrepender, igual eu falei pro Eli, a gente se arrepende, a gente chora, né? Vai a Deus e fala assim, eu me perdoo e tal. Mas o arrependimento mesmo, com lágrimas, é eu tomar uma decisão de não fazer mais. Não adianta eu me arrepender e continuar fazendo, tá? Não adianta. Então vamos lá, eu vou aceitar a Jesus, aquela pessoa, né, que chegou para Deus, ele vai aceitar a Jesus, ele vai confessar os seus pecados, ele vai confessar que Jesus agora é a salvação, e aí ele se arrepende dos seus pecados. Romanos 10, 9 e 10. Romanos 10, 9, versículo 9 e o 10. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Gente, quando a gente fala de confessar, vamos pegar aqui um exemplo. Vamos supor que eu sei no meu falar, né, um podre. Vamos pôr um podre da Neide, né, minha cunhada. Só um exemplo. Vamos supor que eu sei. O que eu vou fazer com a Neide? Eu vou sempre ameaçar a Neide. Vou fazer chantagem. Se a Neide não fizer o que eu quero, eu vou entregar a Neide bonito. Não é? É exatamente assim que o diabo age com a gente. Então, quando eu confesso, não tem mais nada contra mim. Não adianta mais, se a Neide chegar no Nito e falar assim, Nito, eu preciso te confessar uma coisa. Ó, eu fiz isso, ponto. Eu tenho agora como usar isso contra a Neide e falar, Neide, se você não fizer o que eu tô querendo, eu vou lá. Não, agora não adianta mais, já confessei. Então eu não tenho mais argumentos contra a Neide. Por isso é a importância de quando eu orar, eu confessar na minha oração tudo aquilo que tá fazendo mal. Aí a gente vai e fala, Senhor, te agradeço pelo dia de hoje e me perdoe por todos os meus pecados, perdoe por todas as transgressões. Tá? Qual pecado? Ah, mas Deus sabe de todas as coisas. Ele sabe do meu íntimo, do meu oculto, ele sabe. Ele sabe antes mesmo de vir na minha mente o que eu tenho para falar, ele já sabe. Só que eu preciso confessar para o mundo espiritual não ter argumentos contra mim. Você vê que interessante? Então, assim, o confessar é muito importante. O confessar é muito importante, tá? Então, eu já falei do aceitar a Cristo, o confessar. Ah, uma coisa muito importante também, ó. Se a pessoa teve um envolvimento, isso daqui é na libertação, se a pessoa teve envolvimento com pactos com Satanás,
pacto de sangue, envolveu com espiritismo, envolveu com ocultismo, né? Que é bem pesado. E agora ela aceitou a Cristo. Ela precisa confessar todas essas coisas. Ela precisa confessar e desamarrar todo aquele pacto que ela fez lá atrás. Ela precisa desprender, ela precisa desligar. Nesse louvor aqui falou, né, de desligamento, né? Nesse louvor. Então, assim, tudo que ela fez lá, que já faz parte do passado, e ela aceitou a Cristo. Mas existe uma crença que, assim, eu aceitei a Cristo e acabou. Todo o meu passado ficou para trás. Realmente, mas eu preciso confessar. Eu preciso desligar, eu preciso falar, ó, eu desligo, eu cancelo. Fechar as portas. Fecha tudo. As brechas. Por isso, quando você faz ali, você faz igual eu falei pra Cida, medo, tal, você vem fechando todas essas portas que estão abertas. Deu pra entender? Cada pauzinho desse que você colocar na sua linha, que é um obstáculo na tua vida, que você detecta que tá errado, eu tenho que desligar, eu tenho que cancelar, eu tenho que desautorizar no mundo espiritual, porque aí não há mais argumentos contra mim. Não tem mais como aquele que vai dia a dia diante de Deus me acusar, procurar brechas em mim para me acusar, ele não consegue, porque não tem. Pode falar. Pode. Você tá falando esse negócio de espiritismo, aí na hora que você faz os pauzinhos, cada coisa que você fez pra pôr os pauzinhos aí, Não. pode fazer os pauzinhos e colocar. Aquilo que você sabe, que te acusa, Já. que te acusou, algo que você... Igual aqui, ó. Aqui até, se vocês quiserem colocar aí nesse ponto aí do confessar, se você quiser colocar assim, ó, pactos com Satanás, pacto de sangue. Essas coisas assim, sabe, que você selou, você autorizou naquele dia que você fez isso, você autorizou o mundo espiritual a agir em você. Certo. Você autorizou. Porque, ó, eu vou na igreja cristã, o que eu trago pra casa? A presença de Deus, né? O Espírito Santo. Mas quando eu entro em outros lugares, eu trago pra casa o que eu fui lá buscar. Entendeu? Então, assim, eu autorizei. Isso daqui normalmente é quem já passou, já fez parte dessas outras, né? Normalmente é isso. Então, assim, ó, você tem que cancelar através da... Isso. Todo o direito que esses espíritos tinham sobre a sua vida. Então agora eu confesso e cancelo. Não é só, na hora que eu tô confessando eu já cancelo. Eu desautorizo. Não tem, eu sou propriedade exclusiva de Deus. Porque quando eu aceitei, quando eu fiz ali uma aliança com Cristo, quando eu desci, gente, quando eu desço as águas, é o batismo do arrependimento. Ali eu fiz uma aliança. Então, por mais que... Ali, o que acontece? Quando eu fiz aquilo ali, o inimigo não tem mais posse do meu espírito. Lembra? Espírito, alma e corpo, ele não tem. O meu espírito agora tem posse. Eu tenho um dono, eu sou propriedade exclusiva dele. Só que o que acontece? Ele não consegue mais tocar no meu espírito, porque eu tenho um dono. Aí o que ele vai fazer? Ele vai tentar oprimir a minha mente, que é a minha alma. Aí às vezes a gente se sente oprimida, uma angústia que parece que você quer morrer. Então assim, claro que tem coisas, volto a dizer, que é da carne. São coisas que eu fiz e que veio consequências e agora me oprime, tá? Assim, coisas da carne. Mas tem o lado espiritual. E quando eu falo do lado espiritual, é a hora que o inimigo vem. Ele não pode mais tocar no meu espírito, mas na minha alma ele vai tentar o tempo todo fazer eu perder aquilo que eu conquistei. Aquilo que agora eu tenho. Porque, ó, gente, quando Jesus, ele veio para resgatar, tá? Ele veio resgatar a gente do pecado. O que o homem entregou, Deus deu domínio pro homem. Deu ou não deu, Fernando? Deus deu o domínio, Sim. o governo, porque quando eu falo de domínio, eu falo de governo. Na verdade, Deus deu toda a liberdade para ele. O que ele fez? Ele praticamente entregou de mão beijada para o inimigo. Os céus são do Senhor, E mas a terra é do homem. deu ao homem.
Vocês lembram desse? Tanto que Acho que o- é Salmo 116. se eu Tanto não que me o engano. próprio inimigo, quando ele foi tentar Jesus, ele falou assim, foi-me entregue e eu posso dar a quem eu quiser. Ele falou isso lá no deserto. Sim. Bem lembrado. Então, você vê que quando Jesus veio, quando ele sofreu toda aquela batalha na cruz, ele veio resgatar. Ele veio trazer a oportunidade da gente ter a vida eterna. Uma hora que eu estava perdido. Então Dá pode-se dizer o seguinte assim, que quando uma pessoa não conhece a Jesus, o seu Salvador não conhece, pode-se dizer que tanto ele tem vamos dizer assim, um anjo do Senhor guardando aquela pessoa, quanto também o inimigo também, porque o inimigo ele não vai deixar a pessoa conhecer Jesus logo de cara, entendeu? Por isso que nem Jesus ele mesmo disse, quando o inimigo ele sai do corpo da pessoa, ele anda por lugares áridos procurando repouso. E depois, quando ele não encontra, ele vai dizer, eu vou voltar para a minha casa. Aí a pessoa fala assim, então quer dizer que eu tinha um demônio? Sim, todos nós tínhamos. Alguns se manifestavam, outros não, mas de uma certa forma era oprimido. Sim. Porque estávamos o quê? Afastados de Deus. Que tem pessoas que acham que ter demônio é só quando se manifesta na igreja. Não. Entenda bem uma coisa, esses demônios que manifestam na igreja é somente aqueles que querem dar o último grito de desespero. Grito de derrota. Grito de derrota, ele quer pelo menos tentar assustar alguém. É. Ele quer tipo assim, ó, eu tenho força! Daí começa a gritar, se estribunchar lá. Mas o pior demônio que tem é aquele que está oculto. É aquele que age dentro da nossa vida. É. Aquele que está assim, ó, subindo no nosso ouvido. Ei, é isso. Tipo assim, você não precisa ir para a igreja não. Você só precisa ser bonzinho que você vai pro céu. É tipo isso. Entendeu? Não precisa falar eu mais vou uma além, vez. Fernando. Eu falo Eu isso vou além. porque quando eu era mais novo, quantas vezes eu pensei nisso aí? Eu vou além, Fernando. Eu vou além. Porque é lógico que ela vai entrar na segunda parte também em relação daqueles que estão dentro da igreja. Mas o demônio, ele não só age naqueles que não conhecem Jesus. Ele não age somente naqueles que nunca ouviu falar do Evangelho. Não, ele não só age aí. Ele age também naqueles que aceitaram a Jesus. Sim. Porque entenda bem uma coisa que modifica a nossa mente, uma coisa que nos cela, que nos trava e não deixa o inimigo agir na nossa vida, só tem uma forma: conhecendo a Jesus. Sim. Aceitar a Cristo dentro de uma igreja, confessar, que nem a Fabiana acabou de falar aqui, não te assegura que o inimigo não vai agir na tua vida, que ele não vai Buzinar no ouvido. buzinando no ouvido. O inimigo vai continuar, vai prosseguir. Ele é A única insistente. forma de você combater ele só tem uma: conhecendo a Cristo, conhecendo a palavra, conhecendo o verbo, conhecendo a verdade. E quero fazer um parênteses aqui. Uma coisa que eu acho que a gente peca muito, né? O cristão. Quando a gente faz libertação, que você liberta uma pessoa, é como você disse. Aquilo que estava naquela pessoa, ele vai embora. Só que a Bíblia diz assim, que ele, caminhando, procurando, Repouso. não achando, ele lembra da casa que Da ele casa. estava. E para a casa, às vezes é eu e você. É, a casa, quando aqui a Bíblia fala da casa, ele tá falando a gente, o corpo, nós. Sim. Aí, peraí. Quando eu faço um trabalho de libertação, é importantíssimo que essa pessoa aprenda a palavra. Ela precisa ser preenchida da palavra, do Espírito Santo. Não é simplesmente ir lá e tá liberta. Não, porque ele vai procurar. E se aquela pessoa não tá preenchida com o Espírito Santo, ele volta com mais 7. E aí, vamos de 7 em 7 nessa E o brincadeira. estado da pessoa é pior do que a primeira situação. É pior. Por isso que quando há uma libertação, precisa ter um discipulado. Precisa aprender.
precisa entender o que está acontecendo. Nós aqui, a gente vai trabalhar aqui no nosso caso agora, porque nós estamos fazendo, a gente está falando sobre a libertação de um novo convertido, né? Uma pessoa que chega ali e aceita Jesus. Ela precisa ser preenchida. Mas nós, no segundo aqui, que é a libertação para cristão, nós precisamos entender que tanto eu tenho que saber a palavra para ajudar aquele irmão que vai ser liberto, como para eu me permanecer liberto. Porque não adianta eu fechar uma brecha e abrir outra. Porque vai ser até o final da sua vida você nessa luta tentando alcançar o que Deus preparou para você. Ou seja, existem pessoas que sejam assim, antes de conhecer Jesus, aí se manifesta com o inimigo, beleza. Aí a pessoa, ela é liberta, a pessoa começa a seguir Jesus, começa a seguir os caminhos do Senhor. Só que a pessoa tem na mente, agora o inimigo não vai me tocar mais. Aí que ele toca, porque eu já vi crentes muito tempo no evangelho, viu? Muito tempo se manifestar com o demônio dentro da casa do Senhor, se manifestar. Eu já vi muitas e muitas vezes. Mas, ô Fernando, quando a gente pensa isso daí, a gente acha que tipo assim, nós estamos livres disso. Tem pessoas que acham que está livre, mas na verdade não está livre. Se nós não vigiarmos, Pedro foi usado pelo diabo, gente. Sim. Já fazia quase 3 anos. Fala, filho. Uma pergunta, em questão da igreja, a igreja é algo que é santificado, certo? O templo em si. Sim. Certo? Então, como que o demônio consegue entrar em algo que, tipo assim, é totalmente claro, assim, em questão que o demônio é das trevas, correto? Certo. Eu vou te responder fazendo outra pergunta. Em Jó, quando se apresentam mediante a Deus, quem estava no meio deles? O próprio Satanás estava no meio deles. Pedro, quando foi usado pelo diabo, ele estava na frente de quem? Jesus. Jesus é a luz. Sim. Jesus é a vida. Hoje, quando Jesus chega ali pro endemoniado, ele chegou expulsando o endemoniado que se perturbou porque ele chegou. Se apresentou. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, vai. Você já chegou perto de uma pessoa que a pessoa ficou tão incomodada assim, só com você ter chegado assim, que você fala assim, meu, o que tá acontecendo? Não, meu, desde quando você entrou dentro dessa sala aqui, meu, na boa. Ai, tá me dando uma abrição de boca, ai, tá me dando um desânimo, ai. É demônio, gente. A gente tem que tomar cuidado no seguinte, gente. Aquilo que está oculto dentro da nossa vida. O inimigo, ele implanta certas coisas ocultas, na qual só tem uma forma de você descobrir. Conhecendo a verdade. Porque é a verdade que te liberta, gente. Sim. Vai por mim, não é campanha, não é mão em cima de você, não é, sobe monte, desce monte e faz 30 dias de jejum. Se você não conhecer a palavra, você não tem legalidade para repreender essas coisas ocultas que tem na tua vida, dentro da tua família, dentro das tuas causas. Você fala assim, eu sou crente há tanto tempo e nada dá certo para mim. Por quê? Você já parou para pensar que você tem que ter a palavra no teu coração? Aqui passou assim, eu sei assim, Jesus pode se entender que ele foi tentado em tudo, não só daquela tentação. Tanto que eu até aqui, em Lucas capítulo 4, versículo 13, diz assim, e acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Ou seja, você acha que o inimigo só tentou ali Jesus ali no deserto ali? Mas o que a Bíblia fala, Fernando? A Bíblia fala que os anjos do Senhor estão ao nosso redor. E o diabo está ao nosso derredor. Ou seja, você está caminhando, você está no centro. Ao seu redor tem anjos caminhando com você. E ao seu derredor tem os demônios. Agora imagine se Deus pudesse abrir os nossos olhos espirituais. Que abra agora! Olha! Nesse sentido mesmo. Quem quer? Receba! Entendeu? Gente, para facilitar a escrita aí de vocês, vamos fazer o seguinte. Coloca assim, vocês já copiaram, né? Não, só para vocês não se perderem.
Essa libertação é para quem? Nós estamos falando. Pra quê? Pra quem Tipo o ímpio, O vamos ímpio. por assim. Então vocês colocam libertação para ímpio, alguma coisa assim. Aí você coloca as etapas, tá bom? Primeira etapa. Primeira etapa. Aceitar a Cristo. Eu tava copiando, a Fernanda tava dando risada. Segunda etapa. Confessar os pecados. Aí, entre parênteses, você pode colocar envolvimento com pactos. Terceiro, renunciar a essas obras. Renunciar essas obras. Essas obras. O que seria renunciar a essas obras? Gente, objetos envolvidos, Consagrados. consagrados. Às vezes a pessoa passou por algum lugar e ela tem isso guardado até Isso. como uma, né, algo que foi dado com tanto carinho, né? Só que por trás daquilo ali tem uma obra satânica. Então eu preciso me desprender daquilo. Eu preciso renunciar àquilo, tá? Vocês vão ver que todas essas etapas que eu tô falando aqui para um novo convertido, você vai encontrar de efeito, com a mesma palavra, mas um efeito diferente para nós, que já somos cristãos, tá bom? Então aqui, terceiro, renunciar. Aqui tem, é que eu não, gente, eu não anotei, mas eu acho que você deve saber onde está isso. Sim. Eu não anotei essa passagem, quando Paulo chega ali em Éfeso, acho que em Atos, né? Em Éfeso, e o povo tinha livros de ocultismo, adoração, ídolos e tal, e aí aquilo tudo foi destruído, queimado. Você lembra? Em Atos, gente, que tá isso. Em Eu Éfeso. li isso Eu acho que e eu não anotei. Em Atos ou Efésios? Não, ele chegou em Éfeso, mas é em Atos que tá relatando. Mas isso não fala também sobre quando ele viu vários altares? Ou Ele isso- chegou ali para pregar e tal, ele tava pregando, só que ali o povo, eles estavam muito presos nisso, eles estavam envolvidos com essas coisas, né, de magia, eles acreditavam nisso. Então ele chega ali pregando e tal, só que aquilo tudo tem que ser renunciado, tem que ser destruído, foi Atos queimado 19, pelo 19. fogo. Ah, Atos 19. Será que é isso, Atos 19? deixa eu ver aqui, vamos ver aqui primeiro. Atos 19. Eu acho que eu anotei na outra Bíblia. Aqui, ó. Isso mesmo. Também muitos dos que seguiam artes mágicas trouxeram seus livros e os queimaram na presença de todos. Lê o 17 primeiro. Dá uma lida aí no contexto para todo mundo 17. entender. Sim, sim. E foi isto notório a todos os que habitavam em Éfeso, tanto judeus como gregos, e caiu temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que tinham crido vinham confessando e publicando seus efeitos. 19. Também muitos dos que seguiam artes mágicas trouxeram seus livros e os queimaram na presença de todos, e feita a conta do seu preço, acharam-se que montava a 50.000 peças de prata. Eita Deus. Terrível, hein, gente? É, Ou seja, conheceram a verdade. E precisaram fazer o quê? Renunciar. renunciar, Desfazer. confessar e queimar. Viu que interessante? Então vocês anotam aí Atos 19 pra gente nunca mais esquecer. Né? Eu tenho essa mania, gente, de ler e esquecer de anotar. A partir do 17, né? E o inimigo, gente, ele é muito astuto. Porque ele pega esse tipo de coisas, de consagrado, coisa e tal, e ele coloca na nossa vida um medo. De tudo que você acha que é consagrado, você tem que destruir, assim, assado. E se isso daqui fosse consagrado, coisa e tal.
Entenda bem uma coisa. Ele pegou nada mais, nada menos que da própria Bíblia isso daí. Quem é que lembra aquele rei que pegou as coisas santas do templo e começou a fazer a libertinagem, tomar nas taças do... O rei da Babilônia, o último rei da Babilônia. Isso. Entenda bem uma coisa, ele estava tomando lá seu vinho, lá se embriagando, e Deus tirou. Aquilo que era consagrado para o templo, Deus tirou. E Deus vem com a mão lá no meio de uma nuvem lá e escreva Mene, Mene, Tekel, Pasquim. Ou seja, pesado foste na balança. Aquilo ali foi consagrado. Ou seja, o diabo pega esse tipo de coisa, deixa eu passar na frente dos ignorantes. Ignorante não é pejorativo essa palavra, ignorante é as pessoas que não têm o entendimento. Amém? Ou seja, deixa eu passar na frente deles e daí eu ponho medo neles e eles não fazem nunca mais. Quando a gente aparece numa campanha lá falando assim, ó, gente, esse azeite aqui, ó, azeite da unção, vai lá, coloca no batente da sua casa para proteger sua casa. Eu falei, nossa, mano, mas tem que pegar, colocar um azeite lá, meu, não é só crer, não é só orar e tá bom, precisa disso? Trazer água santa, pedra, a pedra tem que trazer. Entenda bem uma coisa, por muitos milagres Jesus Cristo trazia para a matéria, para as pessoas entender que o poder dele ia além do sobrenatural. O poder dele não estava somente no espiritual, estava também, dá para você trazer no natural. Deus não usou através do profeta Isaías o figo para curar Ezequias? A pasta de figo. A pasta de figo? E curou ou não curou? Curou. O lenço de Paulo. A sombra. A sombra de Pedro? De Pedro. É ou não é? Sim. O guspe de Jesus feito um lodo. Vamos fazer uma campanha dessa? A fé não cansa. Hoje vão falar que não pode por causa do Covid. A Covid. O lenço ser tua uma benção. Tem tantos testemunhos que as pessoas falam assim, não, depois que eu peguei esse lenço foi uma benção. Por quê? Foi consagrado. E aí você acha que é tudo, isso daí é coisa da outra religião. Isso aí é coisa, é que o inimigo chegou na frente do nosso entendimento. Mas aqui não. Aqui nós conhecemos a verdade. Mas tudo que ele faz é copiado. Tudo é copiado. Assim você vai ver também. Tudo. Para quando o anticristo chegar, é uma cópia, gente. Para você se ter uma ideia, para ele morar no inferno foi Deus que criou. Para ele acontecer todas aquelas coisas que ele fez, foi Deus que criou. Ele é uma cópia. Ou seja, ele não criou nada. A única coisa que ele criou foi só a mentira. Porque criar mesmo, ele mesmo criar alguma coisa, ele não tem nem criatividade. Quer um exemplo? Tem uma religião que sacrifica animais. Galinha, bode, não sei o que, ela faz o derramamento de sangue. Por quê? Ela fazendo dessa forma, ela está desfazendo do sangue de Cristo derramado na cruz. Isso daí entra numa forma na mente das pessoas como sacrifício, ainda é necessário fazer sacrifício, ou seja, desfazendo do sangue vertido na cruz. Tá entendendo? Ou seja, entra na mente da pessoa que a pessoa para receber alguma coisa tem que fazer sacrifício, tem que derramar sangue. Tá entendendo? É por isso que nós temos que ter um entendimento na palavra. Quem foi o único cordeiro que deu sangue por nós? Jesus. Acabou, não tem mais derramamento de sangue. Agora sim tem o cálice simbolizando o sangue dele, dizendo assim, este sangue foi derramado para viver dentro de mim. Entra a redenção, o valor que tem o sangue de Cristo. Amém? Amém. Falta mais ceia não, viu, Cristão? Senão não tem força para prosseguir. Você estava falando de sacrifício, aí comecei a lembrar do sacrifício. Sabe por quê, gente? Eu vou entrar num entendimento aqui para vocês entenderem um pouco em relação à ceia. Como já foi denotado para a nossa pastora, que nós estaríamos instruindo muitas coisas
tanto como doutrina e como direção daquilo que nós praticamos. Amém? Vamos lá, abre Romanos. Romanos 5, do 12 ao 21. Um parênteses, para a Fabiana ir coletando ali. Romanos. Não, você vai coletando o próximo passo. Ah, tá. Eu pediria para vocês anotarem aí numa forma, tipo assim, separado Eu pus do junto. entendimento. Vou pôr no finalzinho da caderno. Só por separado, viu, amor? tá bom. Vamos lá, vamos ler a palavra? 5, 12, 21. Portanto, por um homem entrou o pecado no mundo. Quem era esse homem? Adão. Quem era esse homem, Cida? Adão, gente. Amém? Certo. Pra falar alto. E pelo pecado, por um homem entrou o pecado no mundo. E pelo pecado, a morte. Ou seja, o resultado da desobediência A morte. é a morte. Assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Porque se Adão é o primeiro, entenda bem uma coisa, ele é o cabeça de raça, ele é a matriz, ele é a forma. Pegaram? Ou seja, o pecado vem da matriz. Matriz estragou, acabou. As peças que sairão, vai sair tudo Hereditário. com problema. Mas vamos lá, tem solução. Porque até a lei estava o pecado no mundo. Mas o pecado não é imputado, não havendo lei. Ou seja, quem não queria seguir a lei que o Senhor declarou. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não tinham pecado, à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Deus sempre dando spoiler, vamos dizer assim, spoiler do que havia de vir. Ou seja, Deus estava prefigurando sempre a redenção em vários pontos. Tanto que Cristo, em certas passagens, ele fala assim, ó, assim como a serpente foi levantada no madeiro, no deserto, assim será o homem levantado, o filho do homem levantado para que todos o creiam. Ou seja, a serpente no deserto era para aqueles que eram picados, que falavam demais, né, murmuravam demais. O Senhor mandou picadas de serpente no meio do arraial. Ou seja, falou demais, cuidado com a cobra. Ela pica, ela mata, ela destrói. Ela vem, gente. Deu muita brecha para Satanás, ela vem. Daí o que Moisés falou? O povo se arrependeu, que é importante isso lembrar. O povo se arrependeu, se chegou a Moisés. Moisés falou assim, tá bom, pega uma serpente de bronze aí, faz aí. Coloca aí, e todos que forem picados, olhem para a serpente. Por isso que nós ensinamos, aquele que não confessa, esse não reconhece a Cristo como teu Salvador. Aquela serpente simbolizava quem? Cristo. A salvação. Simbolizava o quê? A cura. Ou seja, simbolizava o quê? O desfeito da morte. A pessoa que era picada por uma serpente, era questão de horas, morria. Mas tinha um tempo de chegar, correr até no meio do arraial, olhar para a serpente, era curado. Eles acreditavam que só o olhar já era curado. Está entendendo? A morte reinou até aí. A partir daí, teve muitas situações onde prefigurava a redenção, onde prefigurava a salvação. Segue. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos.
Ou seja, Cristo tem o maior poder. E não foi assim o dom como a ofensa? Por um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa. Na verdade, para a condenação. Mas o dom gratuito veio de muitas ofensas, para a justificação. Onde que foram as ofensas? Tudo no ombro de Cristo. Mas é tudo, gente, é tudo. Imagina aí o seu pecado mais cabuloso. Tudo nas costas dele. Mais aquele que, tipo assim, não, esse daí, nossa, esse daí foi terrível, acho que nem Deus me perdoa. Imagina ele. Cata ele na mão aí. Ah, vamos aí, crente. Só eu que quero trazer a memória aqui, só eu que quero trazer para a realidade, colocar dentro da minha palma aqui, ó, o meu pecado. Só eu? Traz. Catou ele aí? Pois é. Lança nas costas de Cristo na cruz. Oh, meu Deus. Lança nas costas de Cristo na cruz. Porque verdadeiramente Ele levou sobre si todo o pecado. O castigo que estava sobre Ele é o que nos traz a paz. Por isso que nós temos que conhecer, saber que verdadeiramente Ele foi sacrifício vivo e que Ele deu a vida para nós termos paz hoje, sermos livres. É, Jesus, meu Deus. Eita Deus, deixa eu pregar não. Vamos lá. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Não é porque você se arrependeu que você agora canta que é uma beleza, prega que é uma beleza, nossa, não falta um culto e você é usado por Deus para repreender demônio, que você é justificado. Não tem nada a ver. É verdade. Só tem a ver Cristo. É tudo por Ele e para Ele são todas as coisas. Se não fosse o sacrifício dele, entenda bem uma coisa: não há remissão de pecado. Tudo era em vão. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Ou seja, a lei é para trazer para fora o pecado, a transgressão, o erro, as falhas. Tá entendendo? Porque é o seguinte: se você hoje sabe que matar é pecado, Sim. você sabe que se você matar alguém hoje, você vai preso? Sim. Por quê? Tá na Constituição das Leis, não tá? Sim. Tá escrito lá: quem cometer homicídio vai ser julgado para ser preso, para passar por um bom tempo aí preso. Tem até a quantidade de anos a ser pago numa prisão. É ou não é? A lei funcionava para isso. O pecado que era trazido ali, ele era trazido para fora. Tá entendendo? Você pecou, então traz um cordeiro aqui que nós vamos sacrificar. Nós vamos colocar sobre ele a sua culpa. A pessoa tinha que pagar, a pessoa tinha que cuidar de um cordeiro um ano, sem que ele fosse prejudicado por uma picada de inseto, sendo que ele não fosse prejudicado por quebrar o pé numa pedra. A pessoa tinha que ter o zelo, porque aquele cordeiro era separado. Vai entrar no próximo estudo. A pessoa tinha que ter o zelo de estar cuidando de tal forma que muitos colocavam esse cordeiro até dentro da tua casa. Dentro da tua casa, cuidava num lugar separado para ele dormir, para ele não ficar junto com os rebanhos. Um zelo por aquele cordeiro, porque aquele cordeiro simbolizava quando eles fossem ao templo oferecer sacrifício, derramar o sangue dele pelos pecados que ele cometia. E até ali era exposto o pecado, porque quem tinha que levar o cordeiro era um pecador.
reconhecendo o seu pecado, imputando sobre aquele cordeiro, trocando de lugar com ele o pecado, e ele dizendo assim, ó, agora você pode morrer. E matava o cordeiro. Ou seja, era justificado pelo sangue daquele cordeiro que era derramado. Mas quando veio Cristo, ele justificou todos os pecados, não porque eu sou justo, não porque eu fiz por merecer, não, eu simplesmente reconheci que eu não sou ninguém. Eu olhei para ele e falei assim, Senhor, tu és o único que pode me remir, tu és o único que pode me resgatar, é o único que pode fazer os meus pecados sobrecair sobre ti, e somente tu tem força para morrer por mim. Esse é o significado da ceia, crente. E quando você não toma ela, tentando se justificar, eu pequei, não posso, eu briguei com meu esposo, eu não posso tomar uma ceia, eu cometi aquele pecado, eu não posso tomar, sabe o que é isso aí? Autojustificação. A pessoa está tentando se purificar para tomar uma ceia, não entendeu nada, que a ceia, é na ceia que você reconhece, falando assim, ó, ele trocou de lugar comigo naquele dia, quando ele pegou a cláusula da minha culpa e encravou na cruz. Ele verdadeiramente, ele levou sobre si todo o meu pecado, pela misericórdia, pela bondade, não por merecimento, não por justificação minha. Então quando ele faz isso daí, entenda bem uma coisa, ele está dizendo assim, ó, eu sofri por você. Quando Satanás vir colocar na sua cabeça assim, ó, você está pecando demais, não vai para a igreja não, não toma ceia não porque você errou. É simplesmente ele está falando assim, ó, você não conhece a palavra, você não conhece o entendimento que é uma ceia, você não sabe quem é o cordeiro na cruz sacrificado, ele morreu à toa, tenta se justificar primeiro para depois você ser merecedor. Por isso que nós erguemos o cálice e o pão dizendo assim, ó, nós não somos dignos, mas graças te damos, graças a Deus que ele foi partido por nós, pelos nossos pecados, ele se doou por nós. Por um só homem, para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça, para a vida eterna, por Jesus Cristo nosso Senhor. Que diremos, pois? Não, já vamos entrar em outra aqui. Não, é só por aqui mesmo. Ou seja, para que assim o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, porque Jesus Cristo nosso Senhor. Ou seja, não toma mais ceia achando que você era bonitinho, não. Não toma ceia porque você acha que você é feinho, não. Eu pequei muito esse mês, então não vou tomar. Não, você toma ceia para realmente justificar. Jesus Cristo é o justo. Ele morreu por mim. Então eu posso tomar este cálice dizendo assim, ó, agora a justiça dele vive em mim. Porque eu reconheço meus pecados, confesso para o Senhor, analiso, esquadrinho a mim mesmo e reconheço. Eu pequei, eu falhei, mas eu te peço perdão, misericórdia. Eu estou aos seus pés te pedindo a tua bondade. E toma do cálice e toma da ceia. Glória a Deus. Amém? Amém. Posso fazer uma pergunta? É doutrina isso nas igrejas? Ou, por exemplo, assim, as ceias tem são diferentes? Nem lá a gente toma uma vez no mês. Tem igreja que às vezes é 2 vezes no mês, ou tem igreja que é uma vez no ano? Um ano. Tem igreja que Mas é uma doutrina, sim, Doutrina? da igreja. Com certeza. É um ensinamento. Doutrina quer dizer o quê? Ensinamento. Ou seja, nós somos resultado de ensinamentos. Tá entendendo? De pessoas que se converteram lá atrás e veio sendo discipulado. Os ensinos eles veio trazendo. Isso daí é discipulado. Tá entendendo? Se cria uma igreja e nessa igreja tem os seus estatutos, as suas ordenanças. E o próprio pastor da igreja, ele tem o poder de instruir. Se ele chegar aqui e falar assim, ó, não, nós só vamos tomar a partir de agora uma vez por ano. Não aceito. Vai para outra igreja que toma uma vez por mês. Não aceito. Vai para outra igreja que aceita tomar uma vez por semana. E tem igreja que toma uma vez por semana. Ou seja, ensina, doutrina. Todas as vezes Que comerdes. Todas as vezes. Então, assim, ali todas as vezes. Não foi dito ali. Isso não especificou. Não limitou o tempo.
Isso, porque às vezes já aconteceu de tipo, eu vou num culto de manhã num lugar, tá dando Santa Ceia, você toma. Sim. Aí você vai à noite no outro culto, tá dando Santa Ceia, você toma. Sim. Porque você tá participando Não é todas pecado. as vezes e Não é. tal, É isso que eu ia entendeu? falar. Sim. Eu já Ó, participei vocês têm que ter assim. entendimento. O que é ceia, gente? A ceia não é em memória. Memória. Eu quero ficar possesso. Tá em culto de ceia, os camaradas falar sobre bênção, recebe a bênção, recebe libertação, coisa boa, crente toma carro, toma casa. Errado, né? Eu fico possesso. É. Por quê? A ceia é em memória dele, pronto e acabou. Ah, pastor, eu quero receber a oração, pastor. Esquece. Não é você hoje. Para. A ceia é em memória dele, gente. Somente dele. É onde você vai entrar em comunhão para dizer assim, ó, eu tô aqui me esquadrinhando. Esquadrinhar e ir lá no oculto. Eu tô aqui me analisando por este mês. E eu estou reconhecendo, meu Deus, me desculpa. Eu falhei muito esse mês. Mas eu vim aqui te pedir perdão e eu quero participar daquilo que me fortalece. Onde abundou o pecado, Superabundou a graça. a graça. Ou seja, a graça ela tem que superabundar. De que forma? Você reconhecendo que você necessita da graça sozinho, você nunca vai conseguir vencer o pecado. A Bíblia não fala para você confrontar pecado. A Bíblia não fala para você ir lá, vamos bater no pecado. Não, resistir o mal. Resistir de que forma? Eu consigo ser santo. Negativo. Se não for Cristo dentro de você, você jamais consegue vencer o inimigo da tua alma. Da tua alma, não da dele. E quando você toma, você fala o quê? Ah, é pra me ajudar. Eu tomei e agora Deus vai me ajudar por mais um mês. Não é assim que a gente fala? Pra se fortalecer. Porque é Ele mesmo que te fortalece, né? Aí você não toma, você já não tá legal. Aí você não renuncia. Aí você não confessa. E aí você também não toma, o próximo mês é como? Você não toma de novo. Você sempre vai acabar. Porque quando você cai, quando a gente fala sobre cair, sobre desanimar, quando desistir, não é da noite pro dia, é algo que vem acontecendo até que você... Gradativamente. Isso, por isso. Aí lá vai falar, né, é para você se examinar, depois tomar. E aí para as pessoas não terem aquele discernimento, um monte tá aí doente, outros estão assim, assado. Por quê? E quando fala de doença ou fala de morte... Por causa disso. Quando fala de doença ou fala de morte, não é sempre fisicamente, é espiritualmente. Então você está doente espiritualmente, a sua mente está doente, a sua alma está batida. Aí você fala assim, morreu. Não é morrer na carne, mas é morrer no espírito, é morrer, é perder o seu contato. Porque o beber o cálice do Senhor indignamente, não sou muito bom em português, mas português, essa palavra indignamente, não é a forma que ele é, e sim o estado que ele se apresenta. A pessoa não está dizendo assim, ó, eu sou indigno. Não, indignamente é como ela está praticando, como ela está se sentindo, como é que ela está se expressando. Se tomar o cálice de qualquer jeito, não reconhecendo os seus pecados, não reconhecendo que você é falho, não reconhecendo que você necessita dessa graça conquistada na cruz, por isso que é a importância desse culto. Por isso que a nossa pastora, ela trouxe uma vez por mês. Porque pelo menos uma vez por mês você vai parar tudo. Você não vai entrar no culto falando assim, ó, eu vim buscar a minha vitória. Eu vim buscar a minha casa. Eu vim buscar a cura do meu filho. Não, pelo menos uma vez por mês você vai se autoanalisar, autoexaminar e verdadeiramente reconhecer que Cristo é o teu Senhor e é Ele que é dado toda a honra e toda a glória. Sim. Deixa eu ler esse texto. Fica à vontade. Posso ler esse Casa é texto? sua. Olha que interessante. Ele falou assim, ó, portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Ele acabou de falar. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Ele falou para você se examinar e não beber?
Não. Quando você examina, que foi o que nós falamos no começo do estudo, eu me examino, eu encontro o problema e eu me arrependo. Eu confesso e me arrependo. Vou comer e vou beber. Aí aqui, ó, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Porque num culto de ceia, há a importância da gente falar sobre a crucificação, a ressurreição, para você entender a importância disso. É trazer na revelação por que nós estamos ali. Fazer você ter essa consciência do pecado e do valor da graça de Cristo para você. Que aí você não vai fazer isso indignamente, mas você vai se arrepender, você vai... Quando você tem esse sentimento, aí você fala, ai, mas eu vou me arrepender, mas depois eu não quero mudar. Mas espera aí, ó. Por causa disso, há entre vós muitos fracos, doentes e muitos que dormem. Tá falando fisicamente aqui, gente? Não tá falando espiritualmente. Doentes, fracos, que dormem é você tá vacilando, tá no mundo da lua, na nossa linguagem, e não tá entendendo o que tá acontecendo à tua volta. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. A resposta. Eu tô me examinando e eu estou me julgando. Eu tô encontrando o problema. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor. Ó, Quem? a resposta. Ele vai me repreender, ele vai me repreender, ele vai me Quem é que ensinar. julgou? Não, mas quem é que julgou? O Senhor. Não, entenda bem uma coisa. Você sabe quando você se examina, você mesmo reconhece o seu Você pecado. reconhece. E aqui é interessante porque o que ele tá falando? Ó, para não sermos condenados com o mundo. Então, quando eu não entendo, eu não examino, eu não confesso, eu não me arrependo, eu não tomo a ceia, o que eu tô fazendo? Tá se condenando. Sabe quando Cara, fala? isso é muito sério. Sabe quando fala assim, ó? Tem uma pergunta. Pode Que falar. você está falando aí, né? De confessar, tudo. E quando a pessoa, ela, tipo assim, ela vai pecando, ela não confessa e não tem arrependimento. Qual que é a consequência dela tomar Isso assim? vira uma bola de neve. Isso vira uma bola de Porque neve. ela não se arrepende, ela não declara e continua. O Anderson, tem duas vertentes. Uma pessoa que não conhece Jesus. Essa pessoa que você tá falando, nesse exemplo, é alguém que Pode ser conhece? uma pessoa que conhece Jesus, no caso, um exemplo. Um cristão. Isso. Que no caso é cristão, mas não conhece Jesus. Porque quem conhece a palavra, quem que me leva ao arrependimento? O Espírito Santo. Quando eu conheço a palavra me Confronta. automaticamente eu vou me examinar e vou me arrepender. O que nós ensinamos em Romanos 12:2? Quem lembra? Eu nunca sei falar, eu só sei transformar. Na verdade, vos libertará. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E a gente vai ter que terminar. Amém, gente? Ou seja, se o Espírito Santo está dentro de você, somos repreendidos pelo Senhor. Quando a Bíblia fala que somos repreendidos pelo Senhor, não é um profeta saindo lá dentro do altar e falar assim, ó, Nívia! Você pecou, Nívia! Se arrepende! Não, gente. Se é examinar a si mesmo, o Espírito Santo que está dentro da gente vai falando assim, ó, meu, você não está lembrado, você lembra daquilo lá? Então, se arrepende. Porque quem leva ao arrependimento é o Espírito Santo. Essa É é a ele importância. que nos julga. Mas é essa a importância quando ele fala assim, ide, pregai o evangelho. Por quê? Porque há pessoas que precisam aprender. Tem pessoas que precisam, que tem alguém ali ensinando a palavra. Nós todos precisamos. Não tem como eu e ele vir aqui ensinar a palavra se a gente não senta para aprender. Então, assim, todos que estão aí não precisam necessariamente de um púlpito. Não. Mas tem alguém à tua volta que precisa aprender a palavra para chegar ao arrependimento e o confessar. E ser
ser liberto daquilo que está aprisionando, que está cativo, sabe? Que não deixa essa pessoa avançar. Então nenhum de nós estamos aqui à toa, só para fazer hora ou marcar um ponto. A gente está aqui para aprender para esbanjar para lá. Aquilo que nós estamos aprendendo tem que transbordar e alcançar outras vidas que precisam também dessa palavra. Porque o Deus não tem prazer em perder ninguém. Tava aqui, eu até li um aqui, mas já perdi. Ele não tem prazer, ele é longânimo. E ele não quer perder ninguém. Ele quer ganhar o máximo que ele puder. Por isso que ele, tempo todo, ele perdoa. Você vai ver o Antigo Testamento, o tanto que Deus perdoou aquele povo e dava chances e mais chances. E agora, com o Espírito Santo em nós... Miqueias 7, 18 e 19. Você não quer parar. Não, a gente vai parar porque agora é a vez da Leia. Só mais esse versículo? Tá. A Leia tem que falar. Que? Não, mas eu acho que na pergunta dele, aí entra aquele versículo, que se a pessoa toma indignamente, ele vai tomar para a própria condenação. Pegou. Não, mas ele não você perguntou da Ele ceia? perguntou Ou do se a se arrepender? Não, ele perguntou se a pessoa conhece e Não toma. reconhece. Não se confessa o pecado, Não confessa vai o pecado. pecando e vai tomando. Aí Isso se aí ele toma... entra numa das qualidades que nós prefiguramos como iniquidade. Iniquidade, estava aqui também esse versículo. Iniquidade. Quem, Ou seja, quem tem iniquidade é crente, quem faz é crente. a iniquidade só é executada por crente, Ó, aqui ó, não é por ímpio. Lucas 13, 27, vai falar assim ó, e ele vos responderá, digo-vos que não sei de onde vós sois, apartai-vos de mim, vós todos os que praticais a iniquidade. Esse versículo ele tá falando para crente. Mas espera aí, o contexto desse versículo é o quê? Senhor, em teu nome Sim. fizemos sinais de maravilha. Ou seja, tem muita gente que faz tanto sinal dentro da igreja que é um iníquo. Agora, completando o que ele falou, eu tinha entendido somente o arrependimento. Você estava falando de ceia. Então, aí sim, você sabe que você está errado. Você não confessa, você não se arrepende, vai lá e participa da mesa, da ceia, aí sim, você está chamando para si a doença, a morte física, a morte espiritual. Ou seja, tudo. resumindo, a culpa de Cristo ter morrido. Porque, a pior coisa que tem é o Espírito Santo te mostrar que você tá errado E você ficar e você ficar ali, ó. É igual o filho, gente. O filho, você fala pro filho, você tá errado, você tá fazendo errado, esse caminho aí vai te levar pro abismo. Mas ele insiste em fazer. Ainda tem pastor que fala que isso daí é blasfêmia ainda, né? Tem pastor que entende por esse lado. Blasfêmia. Você está resistindo ao que o Espírito Santo está te mostrando. Tem, eu acho que em Hebreus que fala a respeito disso. Eu não lembro que versículo. Mas Traz pra gente o dia que você... pode trazer sim. É. Ô Anderson, você tem que entender uma coisa. Da mesma forma que a pessoa que comete esse pecado, não encontrando na ceia um arrependimento, é a mesma forma também da pessoa que tenta uma justificação por não tomar a ceia. Ou seja, iniquidade de um lado, iniquidade de outro. Uma que ele reconhece, ou melhor, não reconhece os seus pecados e não confessa, e o outro que tenta uma justificação própria. Ou seja, ele está resumindo, ele está falando assim, ó, Jesus Cristo, foi à toa tua morte na cruz. Eu tento ser santo esse mês. Amém? Só para deixar um versículo aqui para análise. Miqueias 7, 18 e 19. E a palavra sempre tem, cara, os dois lados. É um negócio assim... Quem é Deus semelhante a ti, que perdoa a iniquidade e que passa por cima da rebelião do restante da sua herança? Uma pergunta. Ele não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na sua tomará a apiedar-se de nós, sujeitará a nossas iniquidades, e tu lançarás todos os seus pecados
nas profundezas do mar. Ou seja, quando o inimigo for falar no teu ouvido, você vai tomar ceia? Você é doido, olha o que você fez esse mês, você tá podre. Você tem coragem de tocar? Daí você vai responder para ele isso aqui, ó. Ei, os meus pecados, quase agora, 3 segundos antes, acabou de ser lançado no mar do esquecimento. Então, para trás, Satanás. Para de falar no meu ouvido, porque esse pecado já não é mais meu. Tá lá na cruz do Calvário. Quando Toma. não é mais seu? Quando você se arrepende. Quando você se analisa, porque você continuar caminhando adiante. Então, eu me arrependo, eu tomei uma decisão. A partir de hoje não vai mais acontecer. Essa Santa Ceia, ela vai me fortalecer a vencer. Eu vou conseguir passar por esses 30 dias, porque o Espírito Santo vai me ajudar. Então aí é uma decisão, esse versículo se enquadra. Agora, quando eu decidi ser um pecador e acabou, agora falando de pecado, era legal vocês lerem aquele livro lá do Otmani, que vai dar a diferença do que é o pecado e o que é os pecados. Há uma grande diferença, tá bom? Otmani. Vou ver se eu pego o PDF e mando no Telegram pra vocês. Gente, então é nutriente, hein? Finalizando aqui,